Amados irmãos, como nós compartilhamos esse Atos dos Apóstolos, né, por um tempo, hoje já 47 vezes pregação, né, desse assunto. Espero que a gente termine neste ano, tá? Quando eu iniciei essa exposição deste livro, para que realmente Deus opera em nós, não somente na igreja primitiva, 2000 anos atrás, mas esse Deus é mesmo Deus, mesmo Salvador, mesmo Deus Espírito Santo, certamente operará no meio de nós também. Alguns acreditam e a maioria não acredita, mas não tem problema. Se Deus quiser, Ele fará. Melhorando um pouco, mas Ele vai fazer, porque a igreja é sua, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê todo esse trabalho dos apóstolos, e a gente vê que como eles tinham ousadia, a vida sacrificial, e realmente uma obediência absoluta diante de Deus, até que eles mudaram rotas da viagem missionária, porque eles tinham toda a programação, né, para direcionar para a Ásia Menor, parte norte, mas em Troia, como Deus Espírito Santo comovia o coração do apóstolo Paulo, que ele obedece, mesmo que não tenha uma rota, e ele vai para Macedônia. Realmente, no seu sonho, um varão pedindo socorro, né, para o Paulo, vem aqui e nos ajude, nos socorre. Ele tinha realmente um homem cheio de Espírito Santo, ele sabia o que significava isso. Irmãos, naquela época é muito diferente de hoje. Hoje, até você quer viajar, até exterior, se você quiser, se você tem recurso, você entra no site, você procura agência de turismo, você pode pegar a passagem, se você está preparado, documentação, né, passaporte, assim você vai. E muitos países que também têm sem vistos, né? Se você, por exemplo, quer ir para a Coreia, você pode ir. Só faltar din-din, né? Só comprar, porque lá é sem visto. E você, se tiver passaporte, você viaja numa boa. É assim, mas naquela época não era assim, não, irmãos. Geralmente pessoas usavam pé, maior tempo, ou cavalo, carroça, ou barco. Quando é barco, pessoal, não é assim. Esse barco, navio, vai sair do Portuário Santos dia 6 de fevereiro. Não existe isso, não. Esse barco vai sair em fevereiro, acabou. Quando chega todo mundo, vale a pena ver clima, né? Bem coisas de antiguidade, né? E assim que reúne e vai. Não é assim como a gente tem agendado, tem programação. Então não é fácil você mudar de sua rota da viagem. Mesmo assim, apóstolos obedeceram e eles seguiram esse caminho. Mas, irmãos, quando a gente vê suas viagens em cada cidade, sempre tinha as pessoas que esperavam dele. Na verdade, essas pessoas nunca conheciam eles. Se alguns conheciam, por exemplo, quando ele fazia apóstolo Paulo, né, estou falando, e segunda viagem missionária, aí já tinha, porque onde esse capítulo 18 que nós lemos hoje também faz parte da segunda viagem missionária do Paulo. Né? Que aqui, papel principal é Paulo, Silas, Timóteos e Lucas, não é assim? Que está registrando agora. E então, irmãos, realmente essa viagem missionária é importante, mas como cada cidade tinha as pessoas, mulheres, homens, temente a Deus, esperava alguma coisa. Geralmente essas pessoas que moravam em outra cidade, e nada mais, eles ouviram a palavra de Deus através de judeus em diásporas, judeus imigrantes espalhados. E assim que eles ouviram sobre Deus. Mas isso era muito precário para realmente conhecer quem é Deus. Então, algumas pessoas realmente até frequentavam a sinagoga
dos judeus, e também pessoas se encontravam entre si buscando Deus. E assim que como Deus, Espírito Santo, guiava o apóstolo Paulo. Irmãos, na palavra grega, tem 3 termos, 3 palavras que falam sobre tempo, hora, entende? Mas graças a Deus, nosso português, língua amada brasileira, eu não falo mais português, eu falo língua brasileira, tá? Português é onde? Portugal, né? Lá que fala. Nós somos derivados, mas eu falo língua brasileira, certo? Posso falar, né? Eu falo assim no Brasil. Que língua que fala no Brasil? Eu falo assim, língua brasileira. Eu falo assim. Pessoal, lá não é português? Sim, português. Mas a gente tem nosso sotaque, nossa linguagem, como inglês americano, né? Que é diferente do britânico, assim por diante. Certo, pessoal? Reage a alguma coisa. Aí tá difícil ficar assim, eu fico zangado comigo. Não... Aí, terminologia grega tem 3 palavras que referem ao tempo. Quando Deus fala sobre tempo, chama aion. Repita comigo, aion. É fácil, aion. Quando fala aion, é tempo de Deus, que não tem passado, presente e futuro. Ele vê totalidade, uma visão holística. Ele vê todo o tempo. Essa ilustração é muito, muito humilde, muito medíocre, mas eu vou tentar. Que tipo assim, quando você vê aquela tropa de formigas, né? Quando formigas pegam uma comida doce, alguma coisa, não faz uma linha e seguindo atrás do outro, não é assim? De vez em quando tem sempre caras que desvia, mas eles voltam e vai, não é assim? E você vê quando esse formigueiro que sem locomoção, você olha, você sabe onde tem doce, onde essa fileira está vindo, onde está indo, né? Você dá para ver. A formiga não sabe, pessoal. A formiga só vê, né? Trazer outra formiga, não é assim? E só vai assim. Ele não sabe, vai com comida e ele volta, não é assim? Mas a gente não, quando você olha assim, você sabe de onde eles vêm, mais ou menos, aonde eles querem chegar e como que pegar, como que eles voltam. A gente vê, né? Vê ou não vê, pessoal? Estou falando formiga, pessoal. Tá? Não é outra coisa. Aí dá para ver, porque a gente tem uma visão maior. Deus é muito maior. Deus sabe onde a gente nasceu, quando a gente ia nascer, como a gente ia viver, o que a gente ia fazer, quando a gente ia voltar. Deus sabe todas as coisas. Esse tempo chama o quê? Aion. Aion. Esse é Aion de Deus. Homem vive um tempo tipo linear. A gente vai, né? Por isso a gente tem passado, presente e futuro. Chama cronos. Essa palavra aqui chama cronologia, né? Cronos. Então, esse cronos é tempo referido para o homem, que é um horizontal e que vai unidireção. Mas quando essa horizontal, cronos, que é uma contagem do tempo, tipo assim, quando a gente tem esse culto 11h30, você levantou 11h30? Não dá, você tem que levantar mais cedo. E você toma café, ou você vem, toma café na igreja, você vai arrumar, né? Até eu vou usar roupa assim, eu vou de ônibus, ou de pé, ou eu vou de táxi, ou eu vou de meu carro. Vocês vão programar, porque tempo vai correr. Aí que chega aqui, 11h30 vai ter culto, depois você escuta, a gente vai ter o quê? Almoço. Hoje almoço é especial. Tem chefe catarinense, né? Que veio de lá. E essa família de Thelma está querendo espantar a gente. Então vamos ver, né? Se prepara. Se você um pouco não está ouvindo bem a palavra de Deus, mas sonha que almoço vai ser muito melhor que essa palavra. Ainda bem que não falou amém, tá? Tanto a comida espiritual, carnal vai ser legal. Amém? Então, irmãos, então a gente tem, depois do culto, a gente vai ter almoço, depois isso, vai fazer isso, assim por diante. Eu gostaria que hoje vai desafiar. Depois do almoço, todo mundo vai para cinema, tá? Vai assistir filme que eu vou apresentar hoje. Então, já está programado hoje, tá bom? Então, irmãos, isso chama tempo do homem. Como que chama? Cronos. Vamos lá? Para Deus é Aion. Para o homem é Cronos. Quando esse Aion é atravessa do
esse tempo de homem, Cronos. Ou melhor, faz conta aqui, é tempo de homem é Cronos, né? Horizontal. Tempo de Deus é Aion, mas esse Aion, ele quer acertar com a gente, né? Não é, na verdade, não é que ele quer acertar, mas ele interfere nesse tempo. Quando esse Aion interfere nos tempos, esse cruzamento chama hora, que originou a palavra hora, que é oração. Entendeu? Então, esse hora, eu fiquei maravilhoso, né? Porque quando aprendendo português, que português tem riqueza essa palavra, né? Quem fala língua portuguesa, né? Língua brasileira, a gente já fala sem saber, sem anotar, muitas palavras gregas, muitas palavras latim, muitas palavras que a gente usa, né? Que vocês não imaginam, né? Por exemplo, hipopótamo. Essa palavra hipo significa cavalo, pessoal. E hipopótamos é o quê? Água. Aquele que vive na água. Que é o quê? Hipopótamo. Mas não parece porco grande. Não, rapaz. Quando esse hipopótamo entra no rio, animal mais veloz que tem. Você não imagina. Não fui na África, né? Eu fui. Então vai lá. Dá para saber. Como é o maior inimigo, predador de crocodilo é hipopótamo. Alguém da aldeia, quando abre a boca é assim. Acaba de uma tacada só. Uma bocada já acaba com o crocodilo. Assiste pelo menos Rei dos Animais, né? Geography, né? Assim. Irmãos, então, existe um tempo de homem, que é horizontal, Cronos, tempo aí onde Deus é eterno, infinito, mas quando ele interfere, né? Vertical, que sai forma de cruz, lá, aquele cruzamento chama o quê? Hora. Essa hora que aconteceu o quê? Milagre. Quando o seu tempo foi interferido por tempo de Deus, aí sai cura. Aí sai transformação da sua vida. Faz uma reviravolta da sua vida. Deus interfere na sua vida. Amém? Isso chama hora. Chegou a hora. Por isso que a gente fala assim. Chegou a hora. Agora entendeu, né? Chegou a hora. Então, irmãos, isso que fazia. Então, quando Deus queria realmente evangelizar seu povo, Deus primeiramente enviava as pessoas, chama apóstolos. Então, certas igrejas pensam que é um título de pastor, quando a pessoa é mais assim, mais importante, chefe, então chama bispo. Depois bispo chama apóstolos. Cara que nunca estudou a língua. É uma vergonha internacional. Apóstolo significa o quê? Enviado. Enviado. Deus enviou uma pessoa, e chama apóstolos. Então, irmãos, imagina bem. Então, todos nós somos apóstolos, amém? Quando você vai a um lugar e fala sobre você é apóstolos. Todos irmãos. Então, irmãos, Deus enviava apóstolos que fazia papel de evangelista, fazia papel de professor, fazia papel de pastor, entende? Pessoas. Aí, quando esse apóstolo ia, interessante, lá sempre tinha as pessoas. As pessoas. Por exemplo, irmãos, que a gente estudou capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo, ele realmente estava perplexo, vai para realmente a Ásia Menor Norte ou ele vai para a Macedônia, né? Mas ele obedece ao Espírito Santo, ele não vai para a Macedônia. É a primeira cidade que ele entra é Filipe. Aí ele ficou um pouco assim preocupado, porque lá não tinha a sinagoga dos judeus. E ele perguntando, ele procurando, ele encontra algum grupo, poucas mulheres que se reuniam e orava. Lá que apóstolo Paulo encontra quem? Lídia, muito bem, Lídia. Encontra Lídia. Lídia, qual era a sua profissão? Vendedora de púrpura, vendedora de algum tinta para tecido, vendia tecido. É uma ambulante vendedora. Que ela encontra o apóstolo Paulo.
Ela ouve a palavra, porque ela era temente a Deus. Ela já tinha esse tremor a Deus. E ouve a palavra de Deus, o evangelho, ela entendeu, e ela leva esse grupo de apóstolo Paulo, e evangeliza toda a sua família, e batiza, e ainda ela desafia o apóstolo Paulo, né? Se Senhor me considera como mulher da fé, realmente cristã, então vamos fazer uma igreja dentro da minha casa. Aí que começou uma igreja do lar, igreja doméstica. Mas quem saberia realmente, quem imaginou mesmo que uma casa residência, essa igreja doméstica, que seria a primeira igreja da toda a Europa? Já imaginou? Isso que aconteceu, mas no Filipe, apóstolo Paulo, ele apanhou muito, era difícil. Só para eu vou ler, vocês não precisam procurar, só ouvir. Tessalonicenses, né? Tessalônica, ele depois vai para Tessalônica. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como e do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, Tessalonicenses, apóstolo Paulo lembra o que aconteceu no Filipe, essa cidade. Ele foi levado até cadeia, lembra? Porque ele fez muitas evangelização, e mais pessoas que não sabia que ele é romano, lembra? Que fazia realmente judiava, mas com a oração, e Paulo Silas, ele sai, ele até evangeliza o cárcere, lembra tudo isso? E depois eles mudam para Tessalônica. Tessalônica tinha várias sinagogas de judeus. No entanto, aqui, judeus eram horríveis. E era totalmente blasfemava a evangelização do apóstolo Paulo. Ele sofria muito por causa de essa contra a sua evangelização. Ele começa a fugir, porque os judeus mesmo queriam pegar eles, porque sobre o apelido deles é estes que têm transtornado o mundo. Chamava assim. Aí pegava. Só que ele estava foragido, porque lá tinha um irmão que chama Jason. Lembra Jason? Como que fala em inglês? Jason. É nome bonito, mas português meio esquisito. Mas lembra aí, ó. Jason significa Jason. Então esse Jason, ele, nessa vez, não é mulher, um homem que realmente abria a sua casa e acomodava e toda a hospitalidade para Paulo e seus companheiros, e é assim que ele pregava a palavra. Só que quando pessoas judeus trouxeram oficiais para prender eles já deixaram escapar. Silas, Paulo, assim por diante, eles mesmos foram capturados, Jason e irmãs. Mas como eles são moradores, não podiam pegar os fatos, então eles pagaram fiança e saíram da cadeia. Então sempre tinha essas pessoas. Hoje, essa leitura que a gente fez, nada mais, apóstolo Paulo, ele vai para agora Corinto. Está entendendo? Todos esses lugares. Ele entrou primeiro o quê? Filipe. Ele vai para o quê? Tessalônica. Entre essas cidades tinha Aden e outras coisas que eu pulei, tá? E aí, eles vão para Tessalônica. Agora eles se encontram onde? Corinto. No Corinto ele encontra um casal. Casal que chama o quê? Marido chama Aquila, esposa é Priscila. Muita gente gosta desse nome, né? Colocar Priscila, né? Nossa igreja também, irmãs, que chama Priscila. Irmãos, esse casal morava onde? Lá na Roma. A gente fez leitura, lembra? Não lembra, não? Roma, Itália. Só que lá, seja imperador, expulsou todos os judeus. Todos os judeus. Você se imagina isso? Quando eu visitei 1993 na África, Moçambique, Maputo, eu vi. Lá tinha uma lei que decretado 2024. O que é isso? Quando o comunismo entrou na Moçambique, em 1975, eles decretaram uma lei 2024. O que é isso? Todas as pessoas que não é nativo africano têm que sair em 24 horas, que pode levar somente 20 quilos. 20, 24.
Fala, pode sair, 2024, decretou, você tem que sair. Só que fronteira é loucura, né? Se você não sair dentro de 24 horas, tudo isso pertence ao governo. Aí que nossa irmã Lisa também saiu, né? Nossa irmã que adoecida um pouco. Hoje veio, não veio, né? De vez em quando ela vem. Que é a magricela, assim, né? Irmã. Conhece aí? Não conhece? Conhece aí nossa irmã. Ela vem de vez em quando, durante a semana, agradecer. Até semana passada, ela só veio para receber oração, pastor Samuel, e entregar a oferta. Né? Ela vem, ela mora perto daqui. Ela é origem chinesa, que nasceu no Moçambique, mas não é moçambicana, ela é assim. Quando criança nasce lá, certidão de carimba, não tem citizenship, not citizenship, eles carimbam assim. Você nasceu, mas não tem nada a ver, é assim. Tá? E ela veio até o Brasil, porque língua portuguesa, né? Aí que Moçambique também colonizado pelo português, depois passou para a África do Sul e veio para o Brasil. Então, aquela Priscila era a mesma pessoa, né? Que imigrantes judeus que moravam em Roma, Itália, mas foram expulsos, e eles chegaram a Corinto. Só que chegaram ao mesmo tempo com o apóstolo Paulo. Não é coincidência? Não é pela coincidência? O mundo fala coincidência. E cristão fala o quê? Providência de Deus. Amém? O mundo chama o quê? Coincidência. Coincidência. Mundo, olha para mim. Mundo fala o quê? Às vezes, coincidente. Não fala assim. Mas cristão tem que falar o quê? Providência de Deus. Amém? No seu santo monte, Deus nos proverá. Amém. Amém. Né? Então, para a gente, Deus nos proveu. Muito bem. Justamente esse casal, Aquila e Priscila, encontra junto com Paulo e ajuda essa evangelização, só que a profissão deles era igual. Que era o quê? Fazer tenda. E Paulo, ele fazia tenda, esse casal também. Então eles trabalhavam junto, e para que Paulo possa evangelizar, fazer esse trabalho pastoral. Então era grande parceiro. Então depois a gente vê que, mesmo assim no Corinto, ele estava muito difícil. E até pessoas não ouviam a palavra de Deus. Por isso hoje, apóstolo Paulo fala a palavra muito forte. Vamos ler hoje, versículo 5, 6. Assim que ele entrou no Coríntios, agora ele deixou Timóteo e Silas para Tessalônica, para ajudar mais. Agora eles estão encontrando de novo. Vamos lá, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, aqui Macedônia é Tessalônica, tá? Continua, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. 6. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, vosso sangue, eu estou limpo, e desde agora vou para gentios. Aí que Paulo decide: eu não vou perder tempo com judeus e imigrantes, mesmo que ele sendo judeu, mas eu vou pregar para os gentios, que tem um monte aqui. Tá? Se vocês não querem ouvir, não ouçam. Eu não vou bajulando, por favor, vem aqui, vamos ouvir palavras de Deus. Não vou fazer. Eu vou pregar, porque tantos gentios aqui. Aí ele vai. E isso que está falando. Mas ele podia fazer isso graças a quem? Graças a quem? Casal. Né? Aquele aí, Priscila. Depois, semana que vem a gente vai falar mais. Só adiantando, versículo 18. Eles faz todo o trabalho e eles vão para Éfeso. Vamos lá, versículo 18. Mas Paulo, navegou para Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegado ao Éfeso, versículo 19, começa assim, tá? Eles mudam para... Aí, quem que mudou junto? Aquela Priscila. Fabuloso nesse casal. Não, vamos lá. Você vai mudar onde? Eu vou para agora pela Síria, assim, para Corinto. Vamos junto. A gente vai trabalhar. E o Senhor pode pregar. Vamos fazer igreja lá também.
Eles foram juntos. Então, o apóstolo Paulo, e ele mostra isso. Hoje, o texto de hoje sai também um homem que chama Justo, não é assim? Que é gentil mesmo, já que judeus não querem ouvir, então o apóstolo Paulo pregava para os gentios, que um deles chamava Justo. Só que pela providência, não é coincidência agora, pela providência de Deus, casa dele era o quê? Filhinho do chefe de sinagoga. Aí que consegue evangelizar toda a sua família. Aleluia, pessoal. Quem mora seu vizinho aí tem que ser salvo pela sua vida, porque você é instrumento de Deus. Esse é domingo passado, amém? Você é canal da salvação de Deus. Muito bem, então vamos ler a primeira frase de hoje, todo mundo junto? Se você possui uma vida dedicada à edificação da igreja, você é um cooperador de Deus. Não importa o que você faz nesta igreja. Você cuida simplesmente um bebê? Você compartilha a palavra com jovens? Você limpando alguns pratos na cozinha? E você louvando, tocando algum instrumento? E você recebendo as pessoas? Eu não faço nada, pastor. Que nada, mesmo que você sentou com uma pessoa que chegou recentemente à igreja, compartilhando o almoço. Realmente sua vida é uma parte dedicada para a obra, a que realmente edifica a igreja do Senhor. Então você é o quê? Você é o quê? Cooperador de Deus. Amém? Sempre tinha esse cooperador de Deus no ministério de apóstolo Paulo. Às vezes simplesmente uma mulher, uma vendedora, pessoa humilde. Certas vezes algum homem, seus irmãos, às vezes era um casal. Não era grande tropa, não era pessoas grandes, não. Mas sim, pessoas humildes, gente como a gente. Mas essas pessoas que Deus preparou. Assim que a igreja foi abençoada, nessa forma que a igreja deu início do ministério cada cidade. Deus usa a sua vida. Amém? Mesmo que você ligando, mandando uma mensagem, pessoas que estão faltando no nosso redor, pergunta como que está. Né? É assim que a gente compartilha, porque você é cooperador de Deus. Segunda frase, irmãos, segunda frase, vamos ser todo mundo junto? Se você possui chamado para testemunhar o evangelho, você é cooperador de Deus. O que é isso? Você tem que entregar para um chamado, você tem que ter uma vocação. A gente fala vocação. Se você se sente vocacionado, então você é cooperador de Deus. O que é isso? Por exemplo, assim, como eu vou apresentar hoje, pessoal, tem um casal, né, lindo, assim que chegou já para sentir, a irmã da Ana, que é primogênito da família, Álvaro, e sua esposa Denise, que se imigraram para Canadá 15 anos atrás. A gente sabe muito bem que essa família perdeu o pai, né? E assim, esse caso não podia vir no certo dia, porque o Brasil, todo velório, todo esse sepultamento em 24 horas. Né? Então é difícil. Então ele está visitando agora. Mas quando vocês moram lá na Canadá, eu tenho certeza, você sempre tem um interesse da notícia brasileira, não é assim? Porque vocês são de lá, vocês são brasileiros, e ainda tem pessoas que amam a sua família moram aqui. Então, a impeachment de Dilma, acho que vocês pensaram muito, né? O que vai acontecer? Né? Agora, Temer é presidente, o que vai acontecer? Né? Tem interesse, porque você tem uma ligação. Porque você é brasileiro. Vice-versa, né? Ana também. Se alguma pessoa fala sobre Canadá, vai lembrar, meu irmão mora lá. Falando que lá nevou muito, de 1 metro. Então, puxa vida,
Onde eles moram, neva muito, eu conheço. Porque meu amigo falava, aí eles falaram que moram na Calgary. Aí eu tenho interesse em Calgary, porque eu tenho um amigo pastor, que ele é Assembleia de Deus, mas ele faz uma missão de revista, ele sempre escreve, ele sempre manda, né? Então eu vejo Calgary. Aí eles dizem que Calgary, eu tenho interesse, porque meu amigo está lá. Isso é muito importante, pessoal. Mesmo que você não faz evangelho ou evangelização direta, ou mesmo que você não está envolvendo missão, se você envolve diretamente, nem precisa falar que você é cooperador. Mas mesmo que não faz diretamente, mas você faz oferta, ou você ora, e se fala que, nossa igreja de jovens foram para Itapeba, aí a gente tem que orar. Por quê? Você tem certa vocação. Porque essa vocação é nada mais, a gente fala assim, mundo fala interesse. Mas a gente chama vocação. O que é vocação? Vocação é nada mais interesse sobre obra de Deus. Chama o quê? Vocação. A pessoa não entende o que é vocação, fala que é quando eu estou vocacionado. Pensa que Deus te chamou. Tipo assim, Alan, eu sou Deus, seu Deus. Pode ser assim também. Mas o que é vocação? Vocação é nada mais, você tem interesse. O mundo chama interesse. Mas a gente chama interesse sobre obra de Deus. Como que a gente chama? Você tem vocação. Irmãos, se a gente ora pela igreja, se você só ora por nós, eu vi esse dia 1º de fevereiro era aniversário do nosso amado irmão, pastor Samuel, não é assim? Eu vi muita gente parabenizando, né? Por quê? Você tem interesse, mesmo no aniversário, mas você tem interesse o quê? De Deus, porque esse homem é seu pastor. Então, vocês querem compartilhar. Isso é o quê? Uma vocação de amar pastor. Amém? Você entra na igreja, será que não veio aquela irmã, aquela família? Isso é vocação, que você quer ser consoladora, preocupa. Todas essas pessoas são vocação. Esse é fato verídico que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tinha um jovem, uma cidade bem caipira mesmo, nos Estados Unidos. Esse homem jovem se chama Dos. Ele tinha uma vocação. Vocação de o quê? Participar, se alistar no exército, ser enviado para a batalha, Segunda Guerra Mundial. Seu pai não quis, porque tinha 2 filhos, um já foi, e o outro está querendo ir, esse irmão 2. Ele não gostou, pai, porque o pai já tinha uma trauma da Primeira Guerra Mundial, que ele já se alistou. Mas seu filho queria ir de qualquer jeito. Porque ele tinha uma vocação. Ele viu, muitos jovens estão indo, eu também quero participar pela paz do mundo e paz da minha nação. E ele se alista, ele vai. Só que tinha problema, ele era um cristão muito victorado, muito devoto. Então quase pessoas tiravam sal dele. Por quê? Ele fazia tudo. Porque ele se alistou, ele queria ser soldado enfermeiro. Porque sua namorada também é enfermeira. Então ele queria trabalhar como enfermeiro na batalha. Mas mesmo que ele é alistado como enfermeira, na preparação ele também tem que aprender a atirar, não é assim? A arma, jogar, granada, e aprender tudo isso. Mas ele não queria mexer, nem a arma, nem queria tocar. Por causa disso, ele é muito judiado, apanhado, até foi levado a um tribunal exército. Por que você não pega a arma? E como que você vai para a guerra? Se seus colegas, sua tropa está morrendo, você não vai atirar. Se seu inimigo atira, seu companheiro, você não vai atirar. É assim. Não, eu vou fazer alguma coisa, mas pegar a arma eu não pego. Tipo assim. Mas, afinal de contas, ele consegue ir para a guerra, batalha, como enfermeiro. Ele foi chamado pelos seus colegas covardes, né? E cara que não presta. E todo mundo fala assim, mas ele vai. Tinha uma batalha muito difícil na Okinawa. Chama Hexo Ridge. Hexo. Chama
local, exército. Aqui ele vai, sua tropa, que realmente consegue conquistar mais. Sua reação dos tropas japonesas é muito forte, eles perdem muitos soldados, eles retiram. Quando retirando toda a sua tropa, ele permanece sozinho. E ele roga a Deus. O que ele pode fazer? Porque ele tinha vocação. Isso que a gente vai assistir a sessão da tarde. Por favor, pode desligar aqui.
Pode desligar? Obrigado. Esse Desmond Doss, ele consegue salvar 75 soldados. Aqui pergunta, né? E Hauer e Doss, eles fizeram junto. Hauer é tenente do seu tropa, né? Mas não era. Ele salva até seu tenente, tudo, né? E ele tinha essa vocação. Ele, quando realmente sua tropa é retirada toda, ele começou a orar, porque ele vê seus compadres estão morrendo aos seus lados. Aí eu orava assim: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Quando ele perguntou assim, em vez de ele ouvir a voz de Deus, ele começa a ouvir gemidos dos soldados feridos. Aí ele permanece sozinho, a noite toda ele salva 75 pessoas. E orando, continue orando. Deus me ajude, salva só mais uma pessoa. Senhor, me ajude para salvar só mais uma pessoa. Só mais um. Só mais um. Essa é vocação. Mesmo que ele não tenha arma e granada, mas sua vocação, que Deus usa a sua vida. Não é que você não pregando nesse altar, não é que você não estudou o seminário, não é que você não foi treinado para algum curso específico para ser evangelista ou missionário. Mas você pode agir com a sua vocação. Aquele aperto de mão, abraço para novos irmãos que chegam aqui. Aquele é cooperação com Deus. Aquela irmã que você conhece muito bem, só que hoje é tão silenciosa. Então, em vez de você perguntar o que está acontecendo com você, você simplesmente fica ao lado dela. Ou isso incomoda, então você pode orar por ela. Porque Deus usa a sua vida. Isso chama, se você possui uma entrega ao chamado para testemunhar o Evangelho, você é cooperador de Deus. Terceira e última, vamos ler todos. Se você se dedica a servir os servos de Deus, você é. Simplesmente você está ajudando pastores, a gente aqui, missionários. Mesmo que uma pouca oferta que a gente faz para 12 países diferentes, irmãos, certamente você é cooperador de Deus. Apóstolo Paulo, ele podia levantar as igrejas, cuidar realmente do povo de Deus e cumprir a missão de Deus. Sim, Deus Espírito Santo estava com ele, mas quem realmente estava ali no campo da batalha espiritual são os membros. Simplesmente uma mulher, um homem, até um filho que se chama Timóteo, naquela época, numa cidade de Listra, na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo quase morreu de apedrejamento. Mas foi criado seu avô, Loís, sua mãe, Eunice.
Quando ele voltava àquela cidade, encontra. Porque quando ele voltou, ele pensa assim, aqui não deve ter nada, só tem aquela mágoa. Aquela lembrança horrível que ele quase morreu e ninguém ajudava ele. Mas lá ele encontrou o quê? Timóteo, um rapaz jovem, que ele disse, Senhor, me leva, eu vou te acompanhar toda essa missão. Essas pessoas são cooperadores de Deus. Mesmo assim, o apóstolo Paulo tinha medo. Medo de quê? Sim, eu fui chamado. Eu passo uma cidade para outra cidade. Mas essas irmãs que me ajudam, esses irmãos que me ajudam, esse casal que me acompanha tudo. Mas isso está certo? O que vai acontecer com suas vidas? Mesmo que você servindo a Deus de coração com amor, você vê quando você é desempregado, falta de dinheiro, ou enfermidade, ou algumas dificuldades que acontecem na sua família com os seus filhos. Aí você fica ferido o seu coração. Por que está acontecendo isso? O apóstolo Paulo também ficou desesperado, mesmo que ele fazendo isso, cheio de unção espiritual. Não é assim? Cheio de unção espiritual, mas ele tinha medo. Isso que está escrito no versículo 9, ou de texto, 18, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor Jesus, Senhor, lhe disse, não temas, porque ele tinha medo. Medo de continuar. Vamos lá? Não temas, pelo contrário, fala, não te cales. Ele tinha medo, muito medo. Nosso Senhor é fantástico, né? Desde o Velho Testamento todo. Quando o anjo de Deus, quando o mensageiro de Deus, quando o Senhor aparece, a primeira frase que ele fala é o quê? Não temas. Mas o diabo não fala assim. O diabo fala, você pode fazer. Porque somente você fica assim. O diabo fala assim, não foi sua culpa não, culpa dele, dela. Mas se Deus chega, Deus não fala, Deus fala assim, não temas com o que está acontecendo. E falando para o apóstolo Paulo, não se cala a boca não, fala. Por quê? Versículo 10, todo mundo junto? Porquanto eu estou contigo e ninguém mal, ninguém, muito povo nesta cidade. Ele disse, eu estou contigo. Se nós somos cooperador de Deus, Deus é o que para nós? Meu cooperador, amém? Se eu sou cooperador de Deus, então Deus é meu cooperador. Aleluia. Esse Deus é nosso cooperador. E ainda Deus fala assim, nessa cidade tem muito meu povo perdido. Tem muitas famílias quebradas. Muitas irmãs chorando. Por dentro, totalmente estragado. Muitos irmãos, só de aparência. Muitas pessoas feridas. Sim, nós também feridos. Aí vocês podem falar assim, mas pastor, mas Senhor, eu estou ferido também. Irmãos, lembra? Quem nos salvou, Jesus Cristo, ele era um homem ferido, pessoal. Rejeitado, xingado, chicoteado. Aquele que nos salvou, aquele também tinha apanhado, irmãos. Quando você fica de pé aqui, adorando, integrando a equipe de louvor, instrumentista, e você que cuida de criança, até você recebe com caloroso abraço um irmão, certamente você é cooperador de Deus. Apóstolo Paulo ele também tinha medo. Irmãos, pessoas acham que eu sou um pastor caráter muito forte, não é? Mas Dália fez assim. Quem sabe, sabe. Pessoas acham que eu tenho uma determinação forte, definida. Sim, quando eu tenho uma decisão plana, eu vou. Sim, eu coloco até minha vida, pessoal. Por isso eu não tenho medo.
Porque eu arrisco até vida, pessoal. Eu não vivo onde eu quero viver, mas eu vivo onde pessoas precisam de mim. Eu também quero viver uma vida que eu desejo, mas jamais viverei vida que eu desejo, mas o povo de Deus que quer de mim, então viverei. Eu não trabalho antigamente, um pouco tempo atrás, eu fazia pastoral, eu fazia esse trabalho tudo, os membros que eu queria trabalhar. Mas agora não, eu aprendi, paguei preço caríssimo. Eu não trabalho com pessoas que eu quero, mas eu trabalho com pessoas que me querem. História mudou. Você não vai fazer um hambúrguer que você gosta de comer, não. Você vai fazer um hambúrguer que aquelas pessoas que comer. Tem que ser mais humilde. A minha comida é boa porque não come. Nada disso. Você gostou? O que falta? É assim, é bom? Eu tenho medo também, irmãos. Para vocês, me parece pastor inabalável, forte. Mas não. Muitas noites que eu não durmo. Irmãos, eu fico, quando eu não consigo dormir, eu não durmo. Fico sentado no sofá, orando. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Até que sono me invade mesmo. Até que sono me devora. Sem corpo cansado, mas eu não consigo dormir. Ontem à noite eu dormi 2h30 da manhã. Como que vou encontrar o povo de Deus? Ansioso, alegre, mas tem medo. Se aquela família não vier, se aquela irmã não vier, se aquele irmão fica frustrado, será que é minha culpa, Senhor? Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, lembra bem que você é cooperadora de Deus, amém? Oremos. Deus Abba Pai, Tu és Deus bom, gentil, amor, paz.